logo ele está levando a sua igreja, mas enquanto Jesus não vem, nós temos que pregar e falar do amor de Deus. Que Deus abençoe a vida de vocês neste lugar, em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade. Muito bem. Bom, nós vamos falar sobre o assunto, né, de hoje é família, né? E eu quero falar sobre crescendo rumo à maturidade. E eu quero convidar você para, se você puder, abrir a sua Bíblia no livro de Efésios, no capítulo 4, versículo 11 e 12, 13, 11, 12 e 13, que diz assim: E ele deu uns para apóstolo, ou como apóstolo, e outros como profetas, e outros como evangelistas, e outros como pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida da estatura plena de Cristo, ou completa de Cristo. Com estes versículos eu quero reforçar o tema que nós estamos falando nesta noite, é crescendo rumo à maturidade. Ouvindo a saudação da minha esposa e também pensando um pouquinho sobre essa questão da igreja. Igreja é baseado em família. Antes de ter igreja, já tinha família. Então Deus criou o homem, deu a mulher e criou famílias. Igreja é uma extensão do que é mais importante, família. A igreja não deixa de ter a sua importância, mas ela existe depois da família. E é claro que Jesus morreu antes da fundação do mundo, e Jesus deu a importância ideal para a família, para a igreja. E baseado nesse texto que nós lemos aqui, a Bíblia diz que Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, pensando no aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério de Cristo, para que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento de Jesus Cristo, Filho de Deus, à estatura de varão perfeito, à medida completa de Cristo. É esse o foco que Deus tem para as nossas vidas, é essa medida que Deus tem para as nossas vidas, esse é o projeto que Deus tem para as nossas vidas. E nós, como homens e mulheres de Deus, pensamos naquilo que Deus quer que nós pensemos, que haja em nosso coração, em nosso sentimento, o mesmo que houve em Cristo Jesus, diz a Bíblia, no livro de Filipenses capítulo 2, que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, e quando encontrou-se na forma de servo, humilhou-se ainda mais até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então Deus tem um projeto tremendo, e nesse texto eu percebo o ápice da humildade, de ser Deus, dispensar a postura de Deus, humilhar-se como um ser humano, humilhar-se ainda mais, morrendo morte de cruz, significa no lugar mais vil da morte de uma pessoa. A morte naquela época de uma pessoa era a mais terrível a que era crucificado, porque publicava para todo mundo que aquilo era um ladrão, um assassino, alguém muito mal da sociedade. As outras pessoas poderiam ser presas, poderiam morrer de alguma forma, mas as piores pessoas da sociedade eram colocadas na cruz. E Jesus foi para a cruz em nosso lugar, ocupando o pior lugar. Então o pior lugar era nosso, e ele foi em nosso lugar. Então quando você aceita Jesus, fez-se uma troca, ele subiu na cruz, no meu lugar, no teu lugar, e o melhor lugar agora é nosso, porque era dele, que era Deus, se humilhou, e agora nós aceitando Jesus, nós vamos subir, e é por isso que nós temos esse tema, crescendo até a maturidade. Qual é a maturidade? É o que a Bíblia diz aqui, que nós devemos chegar à unidade da fé, nós devemos chegar ao conhecimento
pleno do Filho de Deus, e nós devemos crescer à estatura completa, à medida completa de Jesus Cristo, a plenitude. Ele desceu às partes mais baixas, nos resgatou para nos levar ao crescimento, para nos levar à plenitude, para nos levar à medida completa. E é claro que nós, enquanto aqui, podemos perceber um monte de problemas, né? Vamos falar por base do que eu conheço, do que eu vivo, não só minha experiência pessoal, mas também a experiência de conviver com algumas pessoas e aconselhar algumas dezenas ou centenas de pessoas, talvez milhares, porque fiz muito esse trabalho de aconselhamento e acabei conhecendo um pouquinho sobre o que passa numa casa, o que passa no relacionamento, o que passa numa casa a partir da visão de homens razoáveis em termos de problemas e homens muito complicados, de mulheres razoáveis em termos de problema e mulheres muito complicadas, muito sofridas, com muita dor, com muita ofensa, muita ferida, com muita turbulência. E aí, enxergando tudo isso, nós não somos muito diferentes uns dos outros. Todos nós temos problemas. Todos nós enfrentamos dificuldade. Todos nós precisamos nos calar de vez em quando. Todos nós precisamos falar na hora em que precisa ser falado. E quando se pensa em família, pensa em relacionamento, pensando no projeto familiar, nós precisamos também pensar como fazer com que a família seja melhor. Como fazer com que o casamento seja melhor. Como fazer para que os filhos sejam melhores. O que fazer para que seja mais completo o relacionamento, para que todos alcancem a paz. O que fazer para diminuir os conflitos? Já percebeu que algumas casas nunca acabam os conflitos? Nunca acaba. E também seria utopia imaginar que conflito vai acabar. Mas os conflitos precisam ser melhorados, precisam ser reorganizados, precisam ser adequadas. Ou seja, aqueles tipos de problemas que você enfrentava há 3 anos atrás, esses precisam desaparecer, vão aparecer outros, mas outros que serão mais fáceis de resolver quando aprende-se a resolver os antigos. Algumas pessoas nunca resolvem os problemas antigos, eles vêm carregando os mesmos problemas, as mesmas dores, e não têm coragem de expor os seus problemas. Estava ontem conversando com algumas pessoas, e hoje também com outras pessoas, e estávamos discutindo sobre as pessoas que sofrem a vida inteira, e nunca conseguem sair do sofrimento. E sabe qual é o segredo para sair do sofrimento? É falar sobre o sofrimento pelo que passa. Se você passou por algum tipo de trauma na sua infância, na sua adolescência, e você nunca falou isso, esses problemas vão te arruinar no seu relacionamento conjugal, no seu relacionamento familiar, no seu relacionamento social, no seu relacionamento com Deus, no seu relacionamento com as lideranças, com seus pastores. Você não terá a mesma paciência talvez de resolver. Já viu aquelas pessoas que qualquer coisa elas estão zangadas, estão amarguradas, estão tristes, se ofendem com algumas coisas, e muitas vezes a mensagem nem foi para ele, porque algumas vezes, ou quase sempre, a mensagem do púlpito não é encomendada. Se é uma coisa que eu sei, é isso, pelo menos é o que eu vivo, e que também aconselho os meus pastores a nunca encomendar uma mensagem, nunca falar no púlpito, porque você sabe de um problema de alguém, nunca. Se você vai falar no púlpito que você orou, que você leu, que Deus te colocou no coração para falar. E quando tiver um problema de alguém que você sabe, conversa particular, mas nunca no púlpito. Então, se você ouvir alguma mensagem na nossa igreja, o pessoal da nossa igreja, e aquilo falar com você, pode ter certeza que nunca foi encomendado e não será encomendado. Porque é assim, a minha postura de pastor é nunca tocar em ninguém de púlpito, a não ser que eu saiba do problema, e se eu souber, eu corto o assunto para não ferir ninguém, e eu converso sempre no particular com as pessoas quando sei de algum problema. Mas o que eu estou dizendo aqui, não conheço os irmãos, o pastor jamais ia me dizer assim, fala sobre tal assunto, e eu sei do tema, família. E aqui eu quero colocar algumas coisas que são importantes, coisas que eu vivi, coisas que eu vivo, coisas que vejo. É impossível viver sem problema numa casa. Estava pensando, vindo de lá para cá e pensando em alguns tipos de problema que aparecem. Numa casa, precisa de comida?
Sim, todas as casas precisam de comida. Algumas casas têm mais comida que a outra? Sim, claro que tem. Algumas casas diz que não tem comida, quando na verdade tem? Claro que sim, porque não é o que a pessoa quer. Tem arroz, tem feijão, mas diz que não tem, porque não tem a carne. Diz que não tem, porque não tem o peixe. Diz que não tem comida, porque não tem exatamente o pão de forma que ele gosta. Então algumas coisas são assim. Numa casa tem crise, tem bate-boca? Claro que tem. É necessário, é essencial que se tenha. E é impossível viver sem ter, porque somos vivos e precisamos das demandas. Mas uma coisa é você ter um conflito, discutir, resolver, outra coisa é ficar amargurado 2, 3 dias, 10 dias e não quer nem conversar porque fiquei amagoado porque me falaram tal coisa. Claro, tem outra coisa importante. Num relacionamento precisa existir honra, precisa existir respeito. Quando você falar, você precisa falar respeitando a outra pessoa, porque tem gente que não respeita, fala qualquer coisa que vem na boca, não tem o pudor de segurar as palavras com honra para não ofender. Claro que precisa colocar o problema, mas tem palavras corretas a ser colocadas, palavras respeitosas. É preciso respeitar a mulher, é preciso respeitar o marido, é preciso respeitar os filhos, que tem gente que grita com o filho como se não fosse ninguém, como se não tivesse sentimentos. Pessoas são pessoas, precisam ser respeitadas, não importa a idade ou o tamanho, precisam ser respeitados. Filhos que recebem grito hoje vão gritar amanhã com os pais, principalmente quando ele estiver velhinho, não aguentar mais sair do lugar, receberão de volta os gritos que liberaram hoje na infância. É importante você entender que a lei da semeadura é realidade. O que plantamos, vamos colher. E isso não tem nenhuma dúvida, não há por onde escapar. O que escapa é o tempo da colheita. Pode ser que vai colher daqui 1 ano, ou daqui 10 anos, ou daqui 30 anos. Mas o que não escapa é a colheita. Escapa-se do tempo. Pode demorar um pouquinho mais e vir mais rápido. Mas não há como plantar e não colher. A sua escolha é de plantar. Você não tem escolha de colher. Uma vez que plantou, vai colher. Por isso que é importante a gente entender as coisas da palavra de Deus, que Jesus coloca nessa... Paulo, na verdade, escreve sobre Jesus nessa situação que está aqui. Quando se pensa em alimentação, a Bíblia diz assim, a respeito de que nós devemos crescer, e para crescer precisamos de boa alimentação. Uma criança, por exemplo, se uma criança cresce desnutrido, ela terá muitos problemas de saúde. Então a criança precisa do leite materno. O leite materno é o melhor leite do mundo, o melhor alimento do mundo. Então, existem vários outros, uma lista de bons alimentos, mas o leite materno é um bom alimento, o melhor alimento do mundo. Mas, se você pensar, por exemplo, segundo o conhecimento científico técnico a respeito de alimentação, o segundo são os ovos, terceiro, banana, o quarto, maçã. E aí tem uma lista que perde de vista dos 100 melhores, por exemplo, melhores alimentos. Mas não é o nosso assunto quais são esses alimentos. Só citando ele para dizer de que uma criança desnutrido vai ter problema. Nós precisamos nutrir uns aos outros. Nutrir está ligado à proteção. Quando você nutre a criança, você protege da anemia, protege das doenças. Quando você nutre seu marido, você protege dos problemas que ele vai ter, até mesmo de possível traição. Ou a mulher, não importa. Quando você protege seus filhos, quando você nutre seus filhos de amor, de carinho, de diálogo, de conversa boa, de saudável, abraço, beijo, você está protegendo do vício, das drogas e de qualquer outro tipo de turbulência que vai ameaçar a sua vida. Nós precisamos entender que precisamos crescer e crescer rumo à maturidade. Quando se pensa em maturidade, pensa num estágio em que a pessoa tem capacidade, conhecimento, estrutura para resistir a determinada situação, ou para vencer determinada situação. Isso é maturidade. Maturidade de uma pessoa que sabe escolher entre o bem e o mal, coisa que uma criança não tem. Agora, na concepção espiritual, algumas pessoas ou muitas pessoas estão na igreja, mas não têm maturidade, porque maturidade espiritual só se tem pelo conhecimento da palavra de Deus. Conhecer a palavra de Deus, orar, jejuar, crescer nisso significa ter maturidade. Não é o tempo que está na igreja, é o quanto conhece Jesus. Isso é maturidade. E quanto ao que nós estamos dizendo, que
criança precisa de leite materno, precisa, ou seja, do leite da mãe, porque isso é o melhor alimento, nós estamos falando daquilo que é mais importante para a nossa vida. Não há como ser um cristão autêntico, sólido, seguro, não há como ter uma família espetacular, quando nós, particularmente, não somos espetaculares. Quando nós somos meia boca, teremos uma família meia boca. Mas quando nós somos pessoas maduras, pessoas que realmente se importam com o marido, se importam com a mulher, se importam com os filhos, se importam com os pais, significa que nós estamos crescendo na maturidade, alcançando maturidade, ou seja, chegando à plenitude. É o que a Bíblia diz aqui, que o crescimento chega à unidade da fé. Bom, quando se pensa em unidade da fé, nós estamos pensando em uma família que concorda com as coisas, que concorda com o marido, que concorda com os filhos, que concorda com os pais, que concorda entre eles. Ainda que o assunto seja complicado, mas alguém precisa colocar e explicar o assunto até que todos entendam e haja concórdia. É isso que a Bíblia está dizendo. Não está falando de bate-boca, de brigas intermináveis que não chegam a um consenso. Alguém tem que parar, respirar, alguém tem que parar de brigar, alguém tem que se calar, alguém tem que recomeçar uma conversa depois que todo mundo acalmou os ânimos, até chegar a um consenso. Senão a vida não dá o segmento da maturidade, não chega à maturidade. Já viu aquelas famílias que brigam pela mesma coisa? Já brigou há 3 anos atrás, brigou semana passada, daqui a pouco vai brigar de novo pela mesma coisa. Não tem maturidade. Porque maturidade significa encontrar um assunto, resolver o assunto e realmente trazer a solução disso e aí partir para outras coisas. As coisas têm que ser resolvidas. Se você pretende ter uma família de excelência, você precisa organizar o que vai resolver a cada tempo. Por exemplo, quero te dar um exemplo aqui de como resolver a cada tempo. Se você tem uma discussão, uma briga, por exemplo, porque a discussão é por causa do filho que tem tantos anos de idade e não chega a um consenso. Quem vai corrigir o menino? É o pai ou é a mãe? E aí, quando a mãe vai corrigir, o pai zanga. Quando o pai vai corrigir, a mãe zanga. E começa a interferir no negócio. Pronto, a família está acabada. É um problema que você vai criar um delinquente, porque não se sabe quem manda. Quando na verdade deveria haver um consenso. Tem até um ditado que diz assim, né? Quando um burro fala, o outro murcha a orelha. É um ditado sem graça, mas é uma realidade. Se a mulher estiver falando com o filho, o homem não pode abrir a boca, deixa quieto. Amanhã, quando tudo estiver calmo, você fala, eu não gostei desse jeito, pode ser melhorado o jeito, mas na hora interferir é tolice, muita gente interfere. Nós estamos falando de crescer na maturidade. Família precisa ganhar maturidade, e maturidade a gente ganha no diálogo, a gente ganha no conhecimento, principalmente da palavra de Deus. Conhecimento da palavra, conhecimento da honra, conhecimento daquilo que é importante para o relacionamento. E é claro que passa por uma coisa muito especial. Tem um versículo que diz assim, Mateus 26, 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Tem gente que não vigia. Por exemplo, vou dar exemplo aqui do que é vigiar. Você já viu que tem algumas vezes, a mulher está feliz da vida em casa, tal, feliz da vida. Aí o marido chega de cara fechada. Ela que estava feliz, fecha a cara também. Não vigiou, era para continuar feliz, que aí se mudava ele. Mas não vigiou. Tolice. Aí o marido chega do serviço feliz da vida, chegou a mulher, encontrou ela com cara feia, zangada. Ele, em vez de continuar feliz para alegrar ela, ele zanga também. Pronto, mas que tolice é essa, gente? Cadê a maturidade? Cadê a maturidade? Foi pelo ralo. Não há maturidade nisso. Gente, a Bíblia está dizendo aqui, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Quando isso acontece, caiu na tentação. A tentação foi o quê? A cara zangada do marido, e ela estava feliz, zangou também. Caiu na tentação. A tentação é, ele estava feliz, a mulher estava de cara feia, ele caiu na tentação e ficou zangado também. Imprudência total. E cadê o versículo? Já foi pelo ralo.
Nós precisamos planejar família planejada, família organizada. Quando nós entendemos essas coisas, nós começamos a prestar atenção na vigilância. Espera aí, eu vou chegar em casa, se ela estiver zangada, eu vou continuar feliz até convencer ela a se alegrar comigo. Pronto, aí é vigilância, aí é maturidade. Pergunta para alguém do seu lado, você tem maturidade? Tem um versículo aqui, Isaías 55, versículo 2. Diz 55, versículo 1. Ó, vós todos que tendes sede, vinde às águas. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Vinde, sim, vinde, comprai e comei o que é bom, sem dinheiro e sem preço. Gente, esse texto está falando sobre a celebração, sobre o convite, sobre o que é especial, sobre o que é gratuito, na verdade o que já foi pago. Quando a gente entra num casamento, a gente entra para celebrar, mas muita gente nunca celebra, briga a vida inteira, sempre arruma motivo para brigar e não arruma motivo para celebrar. Você sabia que as diferenças não deviam nos separar, as diferenças não deveriam ser causa de briga, as diferenças deveriam ser motivo de celebração? Eu aprendi sobre esse negócio de que a diferença deve ser motivo de celebração, e ninguém me tira da cabeça de que quem não faz isso está errando, está cometendo um equívoco muito grande. Você já pensou, se a sua mulher tivesse que pensar do jeito que você pensa, então você casa com você mesmo, não precisa de ninguém, porque pensa igual. É impossível isso, e a mulher quer que o marido pense do jeito dela. Ei, ele não é gente? Ele é uma cópia sua? Não é. São pessoas que pensam diferente e que ajuntam os dois pensamentos. Eu penso que isso aqui tem que ficar de cabeça para baixo, esse aqui não, de cabeça para cima. Então vamos chegar a um consenso. Por que você quer de cabeça para cima? Porque de cabeça para cima ele respira melhor, e de cabeça para baixo ele pensa melhor. Então vamos fazer o seguinte, vamos experimentar um dia aqui, um dia ali. Do jeito que funcionar melhor, a gente dá a sequência. Pronto, resolve o problema. Mas não é isso, não. Se for para ser desse jeito, acabou. É melhor divorciar do que andar com você desse jeito, que já tem tanto tempo e nunca muda. E tem marido que quer mudar a mulher na marra. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Você pode até ajudar na mudança, quando você se torne especialmente carinhoso, carinhosa, atencioso, atenciosa, de tal ponto que vai amando até que a pessoa passa a gostar tanto de você, admirar tanto que faz as coisas que você gosta, porque ama, porque honra, porque respeita. Mas ninguém faz as coisas na marra, pode até fazer na frente, igual aquelas crianças, né? Que quando o pai briga, ele vai lá e faz, virou as costas, ele desmancha o que fez. Quem já fez isso aqui? Não conta, não precisa levantar a mão. Mas já sei que muita gente já fez isso. Depois que a mãe sai, que o pai sai, ou que sai de perto, sai reclamando. Não vou. Tem muita gente assim. Ainda depois que casa, ainda é assim. Discute, briga e não baixa a cabeça. Não se cala um momento para entender o que é que o marido está pensando, o que é que a mulher está pensando, o que ela está querendo. Deixa eu entender. Explica de novo, não entendi. Explica de novo, não entendi. Quando muitas vezes, o que deveria acontecer isso, é claro, mas muitas vezes não é isso que acontece. É as brigas intermináveis. Paulo fala sobre isso. Olha só o que diz o versículo 2 que eu comecei citando. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente, e comei o que é bom, e deleitai-vos com a gordura, ou seja, deleite-se com as coisas boas, espetaculares, com coisas amáveis, maravilhosas. Então veja só, nós gastamos muito com aquilo que não traz resultado. Por exemplo, bate-boca, discussão, são gastos desnecessários. Você vai esvaziando a sua energia, derrotando você mesmo, prejudicando você mesmo. Porque quando você entra num bate-boca, entra numa briga, numa confusão, emocionalmente você desmonta, você vai acabando, você vai tendo problemas. E daqui a pouco você vai
encontrando uma situação complicada, e tem muita gente que entra até em depressão, de tanto escutar reclamação, de tanto escutar, você não dá conta, você não faz nada, você não serve, nunca me apoia, nunca me ajuda, nunca me entende, e por aí vai. São coisas e coisas e coisas e coisas, quando na verdade, precisava parar um tempo, e dizer, dá para ser melhor, eu consigo, eu vou te ouvir desta vez. Olha só, por que gastar o dinheiro naquilo que não é põe o produto do vosso trabalho naquilo que não posso satisfazer? Ouvi-me atentamente. Você já parou para ouvir atentamente? Vamos ao que entender o que é ouvir atentamente. Ouvir a mesma coisa 1, 2, 3 vezes, depois ouvir de novo e depois perguntar. Explica de novo, porque agora ainda não entendi. Até entender? Não. A maioria não, quando escuta 1, 2 ou 3 vezes, ele já vai de sola. Você já falou isso, pode parar. Já cansei, não, de novo, você de novo nessa mesma moenda, nessa mesma história. Não. Gente, a Bíblia está dizendo, ouvi-me atentamente, e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Você sabia que existe muita coisa boa no relacionamento que dá para a gente aproveitar? Muita coisa boa. Mas não são todos os casais ou todas as famílias que aproveitam as coisas boas. Filhos têm muita coisa boa para apresentar. Mas acontece que muitas vezes os pais não querem ouvir, porque diz assim, você é só uma criança, você não viveu nada. Eu sei o que eu estou falando. Eu vi uma vez... Um menino, né, tentando falar um negócio para o pai. Aí o pai gritou para ele, cala a boca, você não sabe de nada. Como assim não sabe de nada? Ele pode não saber o que você sabe, mas você não sabe o que ele sabe. Tem marido que fala isso para a mulher, fica quieto, você não sabe de nada. Como não sabe de nada? Pode não saber o que você sabe, mas também você não sabe o que ela sabe. É como um campo de visão, nós estamos no mesmo lugar, mas vocês não estão vendo o que eu estou vendo, e eu não estou vendo o que vocês estão vendo. Quem está lá atrás, vê a cabeça de todos que estão na frente, quem está aqui, me vê, mas não vê os que estão lá atrás. Mesmo estando no mesmo lugar, não dá para ver a mesma coisa que a outra pessoa vê. Você senta de frente com alguém, você tem um campo de visão, o outro está enxergando outra coisa. A vida é assim, o relacionamento é assim, o que você enxerga, o seu marido não enxerga. O que você, marido, enxerga, a sua mulher não enxerga, mas ela está enxergando outras coisas que você não consegue enxergar. E não ouvir atentamente é jogar fora o versículo bíblico, é dizer, esse versículo não serve para nós. É essencial o aperfeiçoamento, porque se crescer na maturidade, rumo à maturidade, não dá para se pensar em crescer sem aperfeiçoar. Pensa no equipamento, pensa no móvel, pensa no negócio, como isso aqui. Dá para fazer sem um acabamento bonito como esse aqui? Dá para pensar num púlpito, num gasofilácio, um acabamento como isso aqui? Ou num púlpito? Pensa no seu armário de casa, feito no martelo e no serrote. Só no serrote, cortou, pregou, está lá. As irmãs gostariam de trocar todos os seus móveis por algum feito de serrote? As irmãs aceitam trocar? Os maridos já chegam em casa e já começam a trocar. Feito no serrote? Não dá para pensar nisso. Tem que pensar no melhor. Bom, eu tenho esse armário, mas ano que vem, se Deus quiser, vou ter um armário de excelência, embutido, feito, aqueles de 10 mil. Você pensa sempre aperfeiçoamento. Por que não se pensa no aperfeiçoamento do diálogo, do relacionamento, para que a outra pessoa se sinta confortável, melhor do que está sentindo hoje? Porque muitas vezes nós estamos lidando conosco mesmo, que somos arrogantes, prepotentes, soberbo, orgulhosos, e quando nós somos tudo isso, a gente não quer ouvir, você já falou demais, para de falar, não dá. Nós precisamos aprender a ouvir com atenção. Ouvir-me atentamente e comer o que é bom. E sabe o que vai acontecer? Se você me ouvir atentamente, você vai se deleitar com a gordura, com a fartura. Tem muitas mulheres que têm muita fartura para o marido, mas não recebe porque não escuta. Tem muitos maridos que têm fartura para a mulher, mas ela não recebe porque não escuta.
O banco, o dinheiro, a conta está bufando lá, mas não libera, porque está faltando ouvir com atenção. Olha, nenhum marido falou, tem mesmo. Ó, uma casa, você vai fazer uma casa, você levanta as paredes, põe a telha, e nem põe porta. A casa está boa? Vai morar numa casa sem porta? Não, você coloca a porta. Depois você coloca reboco na casa. Tem que colocar massa para ficar bonitinha, massa acrílica. Eu colocou aí, massa corrida, massa acrílica, aí fica lisinho. Você faz a pintura. Aí você vê os acabamentos onde está a porta e a parede. Não, tem que colocar uns filetes aqui que dão um acabamento de excelência. Você vai arrumando a casa, até ela fica boa. Gente, não dá para pensar numa família boa, se não ir colocando, tirando as arestas, não ir resolvendo os pequenos conflitos, os pequenos problemas. Não chegar na mulher e dizer, qual a sua demanda, minha querida? Qual a sua demanda? Eu quero te ouvir. A minha demanda é essa. Quando a mulher começa a colocar as demandas, muitos homens dizem, não, pode parar. Eu não tenho dinheiro para tudo isso não. Aí, a mulher não pergunta para o marido, qual a sua demanda? Aí ele vai dizer, minha demanda é isso, é simples. Eu só quero namorar e jantar uma boa janta. Não, você quer demais. Tem muita gente que tem uma demanda simples, mas não querem ouvir. Quantas demandas de mulheres é simples? Meu amor, eu só quero que você me escuta. Quando chegar do serviço, não importa o problema que você teve lá. Chega aqui e me escuta. Eu tenho as demandas com as crianças, eu preciso te falar, mas você não escuta. Homem é ruim para escutar, gente do céu. Estou falando pessoal de Cuiabá. Talvez aqui não vai ser nada diferente. Homem é ruim de ouvir. Mulher quer falar e não deixa a mulher falar. Já chega, você só fala para provocar. Espera aí, você nem escutou ainda o que ela tem para dizer. Uma casa precisa de acabamento. Relacionamento é como uma casa. E sabe o que acontece numa casa? Você faz ela, gasta muito dinheiro, faz todo o acabamento, coloca forro, depois coloca os detalhes do forro, depois você coloca as pinturas, coloca os desenhos em tudinho. E sabe o que acontece no ano que vem? Pintar de novo. Já manchou, criança sujou, passou o pé, tem que pintar de novo. Família é assim, gente. Os problemas são diários, tem que todos os dias sentar, conversar de novo, falar de novo, e novamente, vai resolver. Não, mas nós não conversamos isso, conversamos, mas ainda tem coisa para resolver. Não, já chega. Como já chega? Se tem demanda, tem que parar para ouvir, tem que atender as demandas. Criança, todo dia, ela toma leite, toma negócio, daqui a pouco ela quer de novo, daqui a pouco ela quer de novo. Mas e aí, já comeu, tomou café da manhã, tomou lanche, almoçou, jantou, dormiu, e no outro dia não vai comer tudo de novo, talvez até mais que ontem. É natural isso, como se pensar num relacionamento que não senta diariamente para conversar. Dá para pensar num relacionamento saudável, onde as pessoas não querem conversar diariamente? É impossível. Relacionamento vai ser sempre problemático. Quando aparecer o problema é confusão, porque não se conversa. Eu defendo a ideia de que todos os pais, todo pai deveria conversar com os filhos todos os dias, pelo menos 20 minutos, sobre a situação do relacionamento com a mãe, em relação ao relacionamento com os irmãos, com a escola, com o professor, tal. Se ele não ajuda nas tarefas de casa, pelo menos diariamente, 20 minutos de conversa. Pode ser até mais. Porque deixa tudo para a mulher, para a mãe que tem que fazer tarefa, que tem que ir, e muitas vezes o homem não participa diariamente. Sabe o que vai acontecer? Você vai ter um filho revoltado, problemático, que vai gostar mais dos outros do que de você mesmo. Sabe o que vai acontecer com esse menino? Ele vai ouvir os colegas, os conselhos dos amigos, mas não vai te ouvir. Não tem relacionamento, não supre as demandas. Casa precisa de acabamento. Família precisa de arrumamento, de organização todos os dias, de diálogo, de conversa. Você já pensou numa cozinha que não sofre abastecimento? Já pensou numa cozinha? Se tem uma cozinha, tem os armários, está tudo lá, geladeira, mas não abastece, vai comer o quê? Agora você pensa numa mulher que não escuta diariamente, eu te amo, olha que bom, eu já cheguei, estou aqui, como você está, como foi o seu dia, como foi com as crianças?
Como você pensar no marido que chega e a mulher não dá um abraço, um beijo e não vai dizer para ele assim, que bom que você veio, aqui é a sua casa, o que você precisa? Casa que não tem isso, é conflito quando aparece, é muita dor. Porque não tem o acabamento diário, não tem o suprimento diário. Já pensou numa fonte de luz que toda hora corta? É assim o relacionamento que não tem diálogo. Quando aparece o negócio, o que é que corta? Faltou luz, faltou energia na mente, está frustrado, está embaçado por causa dos problemas que não foram resolvidos. Tem um versículo que diz assim: estejam cingidos os vossos lombos e aceso as vossas candeias. Isso é no livro de Lucas, no capítulo 12, no versículo 35, estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Se tem um negócio que nós precisamos, é ter ajuste na nossa vida, precisamos estar ajustados. E aí, quando diz aqui, candeia acesa, luz acesa, não dá para enxergar com luz apagada de noite. Jesus disse assim, os que andam de dia, os que andam sobre a luz do sol, não tropeçam, mas se andar de noite, vai tropeçar. Tem muita gente que não enxerga nada. Sabe como que você enxerga a casa? Você homem, através dos olhos da sua mulher. Sabe como você enxerga o mundo exterior, mulher, através dos olhos do seu marido? Mas tem mulher que quer enxergar tudo sozinha, tem marido que quer enxergar tudo sozinho, não vai acontecer, porque os dois são uma só carne. Quando você casa, você precisa da informação da outra parte sua. A família saudável é aquela onde o marido enxerga quando vê através dos olhos da mulher. Família saudável é aquela quando a mulher enxerga olhando pelos olhos do marido. Como você vê? E eu vejo assim sobre os filhos, eu vejo assim sobre a casa, eu vejo assim sobre isso, e eu vejo assim. E a mulher entende, opa, entendi. Isso é família saudável. Isso é pensar num relacionamento saudável. Pensar no sucesso, pensar no crescimento, pensar em coisas boas para celebrar. Você sabia que tem muitas famílias que não celebram? Na hora da celebração é conflito. Quando reúne para fazer uma festa, ainda tem briga na hora da festa. Não, eu estou falando do pessoal de Cuiabá. Talvez aqui é diferente. Filipenses capítulo 2, versículo 12, estamos terminando. Assim pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Gente, quando Paulo fala sobre essa questão da obediência, vocês que obedecem, não só quando eu vou aí, mesmo estando longe, eu sei que vocês continuam obedientes. Relacionamento, casamento, passa por esse processo. Já pensou uma mulher que fica o dia inteiro pensando que o marido está fazendo coisa errada? O marido sai e imagina que a mulher está fazendo coisa errada. Isso é loucura, isso é doidice, isso é coisa terrível, não dá para pensar nisso. Sabe o que é gostoso? É você vai e volta, feliz da vida, sabendo que a coisa está tudo certo. Você tem confiança. Que Paulo está dizendo assim, ó, eu estou longe, mas eu sei que está tudo bem, porque vocês são gente direito, gente que obedece, gente que acredita na palavra, não desonra a palavra. Então eu sei que está tudo certo com vocês. Estou feliz, eu celebro, porque vocês fazem a coisa certa, não apenas quando eu estou aí, mas quando estou longe, as coisas funcionam muito bem. É assim que é o relacionamento conjugal. Você pode viajar por uma semana, por um mês, não tem nenhum problema, você tem confiança, porque você sabe o que você plantou. Paulo tinha confiança, e eu ensinei vocês, eu trouxe a palavra, eu estou aqui resumindo os demais versículos do texto, eu ensinei vocês, eu trouxe a palavra, e eu sei que as coisas funcionam bem. Relacionamento conjugal é isso, quando você, homem, consegue dar de si o melhor para sua mulher, então ela tem o abastecimento, ela tem o suprimento suficiente para entender que a geladeira está cheia, então a gente tem o que comer. Ou seja, meu coração está suprido, ele sempre me diz que me ama, ele sempre diz que se importa comigo, ele sempre cuida de mim. Olha, ela sempre cuida, ela sempre ajeita as coisas para mim, então ela é alguém que realmente se importa comigo, está abastecido. Uma geladeira abastecida é confortável para casa. Assim como o coração do homem abastecido, como eu te amo, eu me importo com você, vai em paz. Quando você já estiver vindo, me avisa, que eu já quero preparar algo para você tomar quando você chegar. Gente,
Um homem assim é um homem felizardo, mas uma mulher assim também é uma mulher felizarda. O que você pensa em fazer para realmente ter uma família que vale a pena? Você pode dizer todos os dias: eu tenho o melhor homem do mundo, é o da minha casa. A melhor mulher do mundo é o da minha casa. Ainda que seja a poderosa que manda em mim, mas é a melhor, no meu caso. Gente, eu planejei pregar 40 minutos. E vou entregar exatamente com 40 minutos e alguns segundos. Eu quero convidar você para ficar de pé. Eu quero fazer uma oração pela sua vida. Se você entende que essa palavra é uma palavra de Deus para a sua vida, e se durante a ministração você planejou organizar alguma coisa, fazer alguma coisa para mudar a história da sua casa, então se você entendeu isso e quer fazer isso, eu vou orar e você coloca a mão sobre o seu coração como uma forma de dizer para Deus e para você mesmo, de que vai tomar iniciativas para fazer da sua casa a melhor casa deste bairro, a melhor casa desta cidade, de fazer da sua mulher a melhor mulher do mundo, de fazer do seu marido o homem mais feliz do mundo. Você pode, se você quiser. Então, se você quer fazer isso, coloca a mão sobre o seu coração e repita esta oração comigo. Diga assim: Senhor Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço por esta palavra e vou colocar em prática na minha vida o que eu decidi para tornar a minha casa, a minha família, crescendo rumo à maturidade. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Deus abençoe. Pastor, a palavra está com o senhor. Glória a Deus. 2021, casamento, família.